É bacana a gente ver, né, a participação de tantos profissionais, né, tanto da saúde como de outras áreas das políticas públicas, nesse espaço de discussão. A gente vai trabalhar a nossa web de hoje num formato diferente daqueles que a gente costuma trabalhar no programa Autoestima, né? Normalmente a gente trabalha paralelo com YouTube, né? Mas nós optamos nesse processo de fazer uma reunião ampliada via Zoom, até para facilitar a discussão. A gente sabe que é um tema bem onde a rede se mobiliza muito. Nós estamos perto do mês de setembro, então a gente sabe que precisava fazer uma discussão mais próxima da rede, onde as dificuldades do cotidiano aparecessem nessa discussão. Né? Então, nós optamos por fazer desse jeito. A gente sabe que é mais complicado, né? Porque você tem que, além de tudo, gerenciar a participação das pessoas. Mas acho que é importante para isso a gente fazer alguns pactos, né? Então, ficarmos atentos de manter os microfones desligados durante a apresentação, se possível, deixar nossas câmeras ligadas, porque é importante a gente também trocar através da troca de olhares. Então, se a gente puder ficar com a câmera aberta, seria legal. Essa aula ela está sendo gravada, então, se nas perguntas tomar o cuidado de não citar nome, alguma coisa de paciente, alguma situação que queira colocar, tomar cuidado com sigilo. Uma outra questão importante, né, é a gente tentar fazer os questionamentos através do chat, porque depois a gente pode até pedir palavra de alguém em cima das perguntas, que são muitas pessoas, e às vezes fica difícil a gente gerenciar tudo isso. Então, a Alina está aqui na sala, dá um tchau para o pessoal, para a Alina te conhecer. A Carol vai entrar também, a gente também está com o resto da nossa equipe aqui, que vai estar lendo essas questões, juntando por grupo e apresentando de volta, né, levando essas questões para o professor Neuri, para que ele possa ajudar nesse debate. Então, a nossa ideia é que a gente vai ter um tempo inicial de fala e depois a gente faça um amplo espaço de discussão. Todo esse material vai ficar disponível no programa Autoestima. Só um minutinho, espera aí. Senão não vai. Então, a gente vai trabalhar tudo, vai ficar tudo gravado e disponível no programa Autoestima. Então, o programa Autoestima é um programa criado para a Secretaria de Estado da Saúde, né, com a participação, é um programa é uma plataforma para a saúde mental. Ela foi criada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com apoio do pessoal da USP, através da Escola de Psicologia, Univesp, a própria Secretaria de Saúde, Comunicação do Palácio, Fundo Social, várias instituições, SEBRAE, né, que, preocupados com a demanda de saúde mental, se uniram e criaram essa plataforma. Vocês acessam a plataforma no autoestima.sp.gov.br e depois esse material vai estar disponível lá no espaço de notícias, né, e de novos assuntos. Então, eu acho que a partir daí a gente poderia iniciar essa discussão. Eu acho que o tema que a gente vai trabalhar hoje é suicídio na atualidade e estratégias de prevenção comunitária. Trazemos para esse debate nosso querido professor, Dr. Neuri Botega, né? Ele é professor titular da Universidade Estadual de Campinas, né, da Unicamp, com experiência em prevenção do suicídio e transtornos afetivos, também é psiquiatra de hospital geral, e eu acho que isso também é uma coisa bem bacana. A gente sabe que tem todo um estigma aí dos leitos em hospital geral, e aí tê-lo como nessa posição também é bacana para a gente tocar essa discussão na rede. E a questão, a gente vem trabalhando isso com a rede de atenção psicossocial do Estado de São Paulo já há alguns meses, no sentido de tentar, de fato, organizar
dentro dos microterritórios, um processo, um fluxo, uma estrutura de prevenção ao suicídio, né? E a rede clama muito por esses espaços de discussão, então eu acredito que essa oficina vai trazer para a gente bastante subsídio para depois a gente desenvolver as nossas políticas locais lá no microterritório, lá perto, né, onde as pessoas convivem com projetos que sejam intersetoriais, abrangendo escola, assistência social. É fundamental que a gente entenda toda essa demanda de uma forma mais intersetorial e mais complexa, né, e com todos os braços que a gente puder trabalhar na região. Eu queria, primeiramente, agradecer muito ao professor Nevi, né, que prontamente atendeu o nosso convite, né, aquela coisa que você liga para o convite com o coração pulando, achando que não vai ter, de repente, pum, rapidinho, não aceita, é claro. Isso mostra o compromisso que o senhor tem com a rede e o respeito que a gente tem com o seu trabalho, com a sua trajetória no estado de São Paulo. Então, eu queria agradecer de coração a sua participação, e estamos todos ávidos para ouvi-los e debater, enfim. Então, acho que eu vou lhe passar a palavra e vamos ao trabalho, pessoal. Legal, então, boa tarde. Rosângela, muito obrigado pelo convite. É realmente um prazer estar podendo falar da minha experiência, assim, de uma maneira um pouco mais livre e em contato com pessoas que estão no front. Eu acho que esse é o meu maior interesse, né? Eu vou fazer como eu tenho feito ultimamente. Eu vou falar durante 20, 30 minutos. Teria muita coisa para contar, mas eu acho bom ser conciso e deixar um tempo para troca de ideias. Costuma ser a parte mais interessante de tudo, né? Eu vou apresentar alguns slides para poder fixar um pouco mais as informações e deixar um tempo. A gente pode ficar até 5 horas juntos hoje, que eu estou aqui num intervalo de consultório que eu reservei para isso. Bem, nesse momento, vocês devem estar vendo os meus slides, e eu queria apresentar para vocês esse professor já falecido, psicólogo norte-americano, ele é considerado o pai da prevenção de suicídio. E ao contrário do que muita gente pode pensar, né, a palavra-chave em suicídio não é morte. É claro que a morte é o final trágico de todo um processo, é aquilo que nos choca, é aquilo que nos fere a alma, não é? Que nos leva para um luto tão complicado, mas, de acordo com a opinião dele, ele é uma pessoa muito importante na prevenção de suicídio, respeitado mundialmente. A palavra-chave em suicídio é psychic, dor psíquica. Ele criou esse neologismo, psique, alma, ache, dor, psychic. Então, ele fala que a ideia da morte nos impressiona muito, mas se nós formos pensar em processo subjacente ao suicídio, nós temos psychic. E num livro famoso sobre esse conceito, ele faz a seguinte pergunta: se um indivíduo atormentado pudesse de alguma maneira interromper a consciência e continuar vivo, por que ele não optaria por essa solução? É por isso que às vezes eu faço essa brincadeira séria, convidando todos a pensarem nessa possibilidade, né, de termos um botão de pausa. Se tivéssemos nascido com um botão de pausa, quantas vezes você já teria apertado esse botão? Né? Aperta o botão, sai do ar 2 dias, depois volta. Nós não temos, né, esse botão, a gente não nasceu com esse botão, então muitas vezes o suicídio passa a ser essa única saída definitiva que não permite um retorno. Por que eu trabalho com prevenção? Porque no Hospital das Clínicas da Unicamp eu vi tantas pessoas que tentaram suicídio, estavam internadas ali gravemente, correndo risco de vida, elas olhavam para mim e diziam: doutor, foi um momento de desespero, eu não quero morrer.
e algumas dessas pessoas eu vi morrer. É claro também que havia aquelas revoltadas porque não haviam morrido, mas eu fiquei muito impressionado com o número de pessoas que, desesperadas, não veem outra saída a não ser interromper a consciência da dor, né? Às vezes é através da bebida alcoólica, às vezes é através de uma droga psicoativa, às vezes chega até as portas da morte, tentando se matar. Bom, esse é um dado muito recente, saiu há 2, 3 meses. Dados oficiais sobre suicídio, eles sempre demoram de 2 a 3 anos, porque até todos os números serem consolidados, né? Números de suicídio têm que sair de pequenas localidades, ir para as capitais de estados, depois para a capital nacional, depois tem que ir para a Organização Mundial da Saúde lá em Genebra, na Suíça. Então, os dados mais recentes que nós temos de 2019, não é? E olha só, de cada 100 mortes, uma é por suicídio no mundo. Aliás, um pouco mais do que uma, né? É 1,3. É um número bem elevado. Antigamente, nós achávamos que havia muito suicídio apenas na região da Escandinávia, depois apenas na antiga União Soviética. Hoje nós sabemos que os números de suicídio, as taxas, estão elevadas em todos os continentes, né? Há países em vermelho em todos os continentes. O Brasil está numa faixa intermediária. Aqui o número de suicídio é elevado, mas a taxa, o que é a taxa? É o número de mortes ao longo de um ano para cada 100 mil habitantes. Ela não é tão elevada quanto em alguns países africanos, alguns países europeus, mas como o Brasil é um país populoso, o número total de mortos acaba sendo bem elevado. Para vocês terem uma ideia, os últimos dados que nós temos de suicídio no Brasil são do ano de 2019. Foram mais do que 13 mil suicídios. E se nós dividirmos esse número pelo número de dias do ano, nós temos uma média de 37 pessoas tirando a vida diariamente no Brasil. É muito alto. E o próprio Ministério da Saúde diz que esse número deve ser 20% maior. Ele está subestimado. Se a gente fizer essa conta estimativa do Ministério da Saúde, nós chegamos a 43 pessoas se matando diariamente. Então, é um número muito elevado, né? Bem, essa foi uma publicação muito importante da Organização Mundial da Saúde, há 6 anos atrás, mas ela trouxe uma informação muito importante. Ela nos informou que a maioria dos estados, dos países pertencentes à Organização Mundial da Saúde, conseguiu diminuir taxas de suicídio ao longo dos últimos 20 anos. A maioria. Apenas numa minoria de países, as taxas continuam a crescer. E adivinhem onde está o Brasil? Mais uma desgraça nacional, né? O Brasil está na contramão. Mais uma vez, infelizmente. O Brasil, que tem tantos exemplos bons mundiais em saúde pública, em algumas áreas, como a maneira como lidou com a pandemia, a maneira como lida com suicídio, é um contra-exemplo, né? Os belos exemplos nacionais são a luta antitabagismo, câncer de mama, Programa Nacional de Imunização, são exemplos mundiais, né? Mas na área de prevenção de suicídio, nós estamos na rabeira da história e aqui os números continuam a crescer. Olha que interessante, de novo, dados recentíssimos da Organização Mundial da Saúde, as taxas de suicídio, se você observar bem, elas estão decrescendo em todos os continentes. Só tem um continente, na cor laranja, onde os números do suicídio continuam a crescer: América, por conta de Brasil e Estados Unidos. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as taxas de suicídio continuam a crescer ano a ano, ao contrário do restante dos países. Nós temos que
levantar essa pergunta. Por quê? Por que será que aqui os jovens estão cada vez mais se matando? Como eu estou dizendo, países que antes tinham índices altíssimos, como Rússia, Coreia, Japão, vieram diminuindo as taxas de suicídio. 30% de diminuição nas taxas nos últimos 20 anos. O que aconteceu nesses países? Olha, uma série de fenômenos, eu vou passar rapidamente por eles. A urbanização. Com a urbanização, principalmente em países como China, Índia, as mulheres saíram da área rural. Elas se empoderaram, elas começaram a se sustentar, elas se liberaram dos dotes, das famílias, do marido que as hostilizavam. Isso acontecia muito na China. A mulher chinesa sempre teve uma taxa de suicídio maior do que o homem chinês. Com a urbanização, as mulheres ganham mais independência e diminuem as taxas de suicídio entre mulheres na Índia e no Japão. Há também países que fizeram uma política muito restrita para diminuir o consumo de álcool. O grande exemplo é a Rússia. A Rússia aumentou muito a taxação dos impostos, né, sobre o álcool, e o índice de alcoolismo diminuiu na Rússia. Hoje, alemães e franceses bebem mais do que os russos. E com isso, os índices de violência na Rússia diminuíram, incluindo suicídio. A Suécia é um grande exemplo mundial de como ela protege uma pessoa que fica desempregada. Ela ativamente procura um novo emprego para quem fica desempregado. E a Suécia, como também a Dinamarca, tem programas muito interessantes. Se você quer mudar de profissão, se você quer fazer uma nova tentativa na vida, eles têm programas que te dão um salário durante 6 meses, enquanto você se estabelece numa nova profissão. É claro que são países super desenvolvidos, organizados, mas são exemplos que, melhorando a condição de bem-estar da população, a gente diminui também índices de suicídio. Antigamente não se falava sobre suicídio, agora há reportagens muito boas, muito cuidadosas. Havia antes uma crença de que se falasse sobre suicídio aumentava o número de mortes, mas depende muito de como se fala, né? Se não romantizarmos, se não dermos detalhes mórbidos, se não transformarmos o suicídio num espetáculo e o suicida num herói, isso não vai causar mais suicídio, ao contrário, vai conscientizar as pessoas. E tem havido boas reportagens sobre suicídio, os jornalistas aprenderam muito rapidamente como noticiar suicídio. Os idosos se matavam muito na Inglaterra. Com a melhora dos cuidados paliativos na Inglaterra, eles passaram a se matar menos, né? E também a redução do acesso a meios de suicídio. Países que fizeram desarmamento viram os índices de suicídio desabarem, né? Eu não entendo por que o Brasil está facilitando posse de armas, uso de armas, treinamento em armas, né? Países mais desenvolvidos estão fazendo exatamente o contrário. E quando a gente faz desarmamento, a gente diminui também o número de suicídios. Nos Estados Unidos, os estados da federação que têm mais armas por habitante são, coincidentemente, os estados onde os maiores índices de suicídio aparecem, né? E não é coincidência, né? A arma é um meio muito letal. Quando uma pessoa tenta o suicídio usando uma arma, a chance dela morrer é muito alta, né? A chance de resgatá-la é muito baixa. Bem, todos esses países que diminuíram infelizmente, crescem mais entre os jovens. Esse é um estudo importante feito pelo pessoal da Unifesp, que mostrou que em 6 capitais brasileiras, a taxa de suicídio entre jovens que vão de 10 a 19 anos aumentou 24% nos últimos anos, né? Então, essa é uma realidade muito triste. Vários estudos brasileiros mostrando esse mesmo tipo de informação. Aqui as taxas continuam a crescer, principalmente em jovens e adolescentes, tá? Do sexo masculino, principalmente.
E veja que nessa faixa entre 15 e 29 anos, se nós pegarmos em azul, sexo masculino, laranja, sexo feminino, desculpe, azul, ambos os sexos, laranja, feminino e amarelo, masculino. Observe que suicídio, quando você pega essa faixa etária entre 15 e 29 anos, fica entre a terceira e quarta causa de mortalidade entre jovens e adultos jovens, né? Então é importante a gente conversar sobre isso, nos prepararmos para atender essas pessoas em crise, né? Geralmente a resposta do serviço de saúde é um pouco lenta para a crise, né? Não se encontra facilmente uma porta aberta, um profissional treinado, com tempo, sem se apavorar, podendo se dedicar, tendo para onde encaminhar. São coisas difíceis para a gente conseguir na rede, mas não podemos desistir. Eu vou dar alguns exemplos interessantes para vocês sobre o que podemos fazer. Bom, eu estou falando sobre suicídio, mas o suicídio é a ponta de um iceberg da autoagressão humana, né? Muitas pessoas na população estão pensando ativamente em se matar, outras já começam a planejar. O plano suicida aumenta muito o risco. E esse slide é de uma pesquisa que nós fizemos em Campinas, sorteando 515 casas, a partir de listagens do IBGE, e dentro de cada casa sorteando uma pessoa, fazendo uma entrevista cara a cara, em adultos, mostrando que ao longo da vida de cada 100 pessoas, 17 já pensaram seriamente em se matar. 5 chegaram a planejar, e como eu disse, fazer o plano aumenta muito o risco, né, de suicídio. 3 de cada 100 tentaram se matar. E apenas uma chegou a um pronto-socorro, quer dizer, o que chega ao pronto-socorro é a pontinha de um iceberg da autoagressão humana, né? Então, embora a temática seja suicídio, a gente também tem que pensar nas tentativas e nos atos de autoagressão, né? Se cortar, se queimar, né? Se autoagredir, algo que está cada vez mais comum entre os adolescentes, né? É um novo desafio para nós. Adolescentes muito jovens, já ali de 12 anos, se cortando. Os professores sempre vêm me perguntar sobre isso. Bem, em algum momento, a ideia de que vamos morrer, de que essa é a maior certeza da vida, sempre vem em mente, né? Algumas pessoas em épocas ou em momentos muito difíceis pensam em morrer. Então, é normal a ideia de morte. Mas também eu diria que é normal afastar isso. A gente não quer ficar pensando em morte, né? A gente quer lutar pela vida. A gente quer saber qual é o desafio do meu dia de hoje. Quando a gente começa a pensar muito em morte, é porque alguma coisa não vai bem. A gente pode estar deprimido, a gente pode não estar aguentando mais. E mesmo ideia de suicídio. Se me vem em mente, como seria se eu me matasse? Como seria se eu me atirasse agora desse prédio, lá para baixo? Quando vem um pensamento desse na minha cabeça, o que é que eu faço? Eu me assusto. Eu dou um passo para trás. Mas há pessoas que deixam de se assustar. Quando a ideia de suicídio deixa de assustar, permanece em mente, é encarada como uma saída, a pessoa dá um passo seguinte, que é se informar na internet sobre os métodos de suicídio, ou adquirir um livro que ensina como se matar. Nós temos livros assim sendo vendidos, né? Quando a pessoa já começa a escrever uma carta, tomar providências porque ela já decidiu se matar, é claro que tudo isso vai aumentando o risco. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque nós, como profissionais de saúde, nós temos que manter a tranquilidade, ouvir a pessoa que está em crise suicida e fazer, sim, algumas perguntas. Não se trata de uma curiosidade mórbida, mas se trata de uma necessidade clínica, que é para eu poder avaliar quão próxima do suicídio está aquela pessoa. Porque disso, dessa avaliação, vai depender o que eu vou fazer. As minhas ações vão depender do grau de risco que eu vejo naquela pessoa de ela tirar a própria vida. É por isso que, nesse meu livro, eu tenho uma página em que eu faço uma sugestão de itens
que devem ser perguntados durante uma entrevista, durante uma avaliação, né? Está numa página inteira, dá até para tirar um xerox, para usar como... Não é uma escala, não é um questionário, é apenas um roteiro para ajudar a gente a fazer uma... Só um minutinho, professor. Pessoal, por favor, os microfones fechados. Acho que não é não, acho que ela... Os microfones fechados, por favor. A Rosângela está Francisca, fazendo um lembrete. Rafaela. A Rosângela está fazendo um lembrete importante. Fechar o microfone. Não dá muita microfonia. Esse som ruim, agudo, é porque tem muitos microfones abertos. Vamos fechar os microfones, tá bom? E vamos abri-los na hora de fazer perguntas. Bom, então, assim, perguntar o que está acontecendo, se interessar pelo que está acontecendo na vida daquela pessoa, né? Ouvi-la sem pressa, sem julgar, não ficar tão desesperado com o que fazer, mas ficar muito atento àquilo que a pessoa está transmitindo, porque quando uma pessoa começa a conversar com a gente sobre ideias de suicídio, ela já vai se organizando e se acalmando. Às vezes a ideia de suicídio vem por causa do desespero, e poder falar sobre o desespero já começa a acalmar quem está falando. Por isso que é importante ouvir, né? Agora, muitos de nós temos medo de ouvir, temos medo de perguntar sobre suicídio, mas é importante, né? É muito importante. Há alguns estados mentais mais associados ao suicídio, há também uma maneira de nós fazermos uma avaliação do grau de intenção que aquela pessoa tem de se matar. Eu não vou poder entrar nesse detalhe agora, está um pouco fora do objetivo da conversa de hoje, mas são itens importantes para um profissional de saúde se informar, se capacitar, tá bom? Basicamente, quando eu estou diante de uma pessoa que fala em se matar, ou diante de uma pessoa na qual eu desconfio que haja um risco de suicídio, eu tenho que fazer 3 grupos de perguntas, né? O primeiro grupo de perguntas diz respeito à ideia de morte. Como é a ideia de morte? Eu quero que Deus me leve? Eu preferiria estar morto? Ou eu estou pensando em tirar a minha própria vida? Como são esses pensamentos, né? O segundo grupo de perguntas que eu vou fazendo é qual é o grau de controle que a pessoa tem sobre esses pensamentos. Eles te assustam? Você consegue afastá-los? Ou eles ficam o tempo todo na sua cabeça e você já não se assusta, não é? Você encontra razões para viver? E passo, então, para um terceiro grupo de perguntas, que é um detalhamento sobre o plano que aquela pessoa tem, eventualmente, de tirar a própria vida, né? E eu vou fazendo algumas perguntas para detalhar isso, repito, não por mera curiosidade, mas por necessidade. Agora, eu não vou ficar diante da pessoa metralhando-a de perguntas, né? Eu vou ficar atento para ter algumas respostas que eu preciso para fazer uma avaliação. E se espontaneamente a pessoa não me falar, aqui ou ali, eu vou fazer uma pergunta, né? Mas o mais importante não é ficar o tempo todo perguntando, e sim ouvindo aquela pessoa, tá certo? Bom, uma regra geral que a gente passa para as pessoas: como que eu posso ajudar alguém em quem eu desconfio, que eu vejo que não está bem? Como que eu posso ajudar? E eu criei essa regrinha, ROC. O que é ROC? R de repare no risco. Às vezes uma pessoa começou a mudar o comportamento e eu não quero ver, eu tenho medo de ver. Porque se eu vir, se eu reparar, eu vou me sentir impotente, eu vou me sentir responsável por aquela vida. Então, às vezes, eu não vejo por pura defesa psicológica. É melhor eu estar cego, porque a partir do momento em que eu passar a ver, eu me sinto impotente, eu me angustio, eu falo, se essa pessoa se matar, será que vai ser culpa minha? C, de atenção. A Maiara? Sem correr,
dar uma fórmula de vida para aquela pessoa, seja uma forma moral, seja uma forma religiosa, ouvir com atenção e sem julgar, né? Sem fazer preleção moral ou religiosa. E C é não ficar inerte, é conduzir aquela pessoa a um local, a um profissional que possa ajudá-la. É claro que, se nós estamos aqui entre profissionais de saúde mental, os profissionais somos nós, né? Mas, às vezes, quando o profissional de saúde não é da área da saúde mental, ele tem que ter para onde encaminhar, porque senão trava todo o processo. Quando a gente detecta e não tem para onde encaminhar, é muito angustiante, por isso que a gente fica cego, não é? Se eu não tenho para onde encaminhar alcoolistas, eu não vou perguntar para ninguém, você está bebendo? É melhor eu não perguntar, eu não tenho o que fazer. Então, isso acontece muito em saúde pública, né? Bom, resumindo então, repare no risco, ouça com atenção e sem julgar, conduza aquela pessoa até um serviço, até um profissional que possa ajudá-la. Não fique sozinho com o risco. Nós que somos profissionais não devemos ficar sozinhos, mesmo nós que somos profissionais de saúde mental. No início da profissão, eu tinha essa onipotência de falar para os pacientes me ligarem em qualquer hora do dia, da noite. Com o tempo, fui aprendendo a não fazer isso e criar uma pequena rede que possa ajudar aquelas pessoas, se eu tiver que me ausentar, se eu não puder atender um telefone, né? Agora, indo para a parte final da nossa conversa, há muitas maneiras de fazermos prevenção na área de suicídio, né? Vai entrar o mês de setembro, vai se falar um monte em setembro sobre prevenção. Eu acho que se fala até demais, né? A gente fica até bombardeando familiares enlutados, falando às vezes algumas informações que causam muita culpa em quem está enfrentando um processo de luto, né? Mas vamos lá, temos que falar sobre prevenção e há uma prevenção direcionada ao público em geral, que é, por exemplo, o que acontece numa boa reportagem, quando o CVV faz uma propaganda, né? Como acontece com qualquer programa governamental como esse, para promover vida, né? Para abrir espaço para as pessoas poderem se abrir, conseguir ajuda. E tivemos um exemplo trágico, que foi esse episódio, As 13 Razões, essa série da Netflix, aumentou muito o número de mortes em adolescentes nos Estados Unidos. Estudos independentes mostraram que a taxa de suicídio em jovens, nos 6 meses que vieram depois do seriado, aumentou muito, porque nesse seriado lida-se com o suicídio de uma maneira equivocada, romantizando o suicídio, procurando os culpados, né? Não considerando que é um ato complexo, um fenômeno complexo, né? Fornecem-se os detalhes do suicídio. Então, quando a gente faz isso erradamente, a gente acaba influenciando um jovem que já está vulnerável, e esse jovem fica como que contagiado pela ideia de suicídio. Então, a veiculação sobre suicídio, quer seja numa reportagem, quer seja numa obra de arte, ela tem que ser cuidadosa, porque ela pode levar, principalmente outras pessoas mais jovens, ao suicídio, num ato quase que de imitação, né? Hoje há muitas campanhas incentivando as pessoas a falarem, a não ficarem em silêncio, a procurarem ajuda, né? Esse é um dos cartazes que aparece de propaganda, né? O silêncio mata, né? Converse com o seu adolescente sobre prevenção de suicídio. Converse hoje com ele sobre isso. Bom, esse agora foi um estudo que a gente fez pela Organização Mundial da Saúde, realizado em várias cidades. Foi um estudo do qual eu participei desde o início, desde a elaboração do protocolo. E para cada caso de tentativa de suicídio que chegava no pronto-socorro, nós atendíamos aquela pessoa e, ao final, nós perguntávamos se ela concordaria em participar de uma pesquisa da OMS. Se ela
concordasse, ela seria sorteada para um dos 2 tratamentos. O primeiro tratamento, ela seria encaminhada para a rede, como a gente faz normalmente, com uma carta para um CAPS, para uma UBS ou para uma internação psiquiátrica. Se ela caísse no outro grupo, o que a gente ia fazer? Uma entrevista motivacional aos moldes do que se faz na área de dependência química e depois telefonemas periódicos. O mesmo profissional fazendo telefonemas periódicos para essa pessoa ao longo de 12 meses. E ao final desse período, 1 ano e meio de pesquisa, nós procuramos de novo pessoas do primeiro grupo que foram encaminhadas para um serviço da rede. Procuramos de novo as pessoas que receberam esse nosso tratamento baseado em telefonemas, sempre com a mesma pessoa, fazendo vínculo, incentivando-a a procurar e continuar em tratamento. E um tremendo trabalho que reuniu 1.867 pessoas que tentaram suicídio, pessoas atendidas nessas 5 cidades, né, uma em cada país. E ao final desse estudo, olha só o que a gente obteve. Naquele grupo em que simplesmente as pessoas foram encaminhadas para a rede, de cada 100, 2 se mataram. Naquele outro grupo que a gente ficou fazendo os telefonemas, incentivando para o tratamento, para 2 se matarem, nós precisaríamos de 1.000. Ou seja, vou falar de uma outra maneira. Nós conseguimos diminuir em 10 vezes o número de suicídio fazendo esses telefonemas periódicos. Isso foi um estudo científico, mas hoje é padrão de atendimento em muitas cidades brasileiras. Era essa a intenção da OMS. E no município de São Paulo, nós fizemos, na subprefeitura da Sé e na subprefeitura do Jabaquara, nós fizemos um grande programa em que cada caso de tentativa de suicídio que chegava no pronto-socorro de um hospital geral era notificado para uma central e essa central monitorava, até com busca ativa, essa pessoa. Ah, mas por que tudo isso? Porque o principal fator de risco para um suicídio é a pessoa já ter tentado anteriormente. O que eu falei parece muito simples, mas tem uma importância enorme em saúde pública. O fato de atendermos uma pessoa que tentou suicídio, isso tem uma implicação muito grande em termos de prevenção, porque ela está num subgrupo que corre um maior risco de tentar de novo e se matar. É por isso que uma das estratégias da Organização Mundial da Saúde para a prevenção de suicídio é: cuide muito bem de quem você atende após uma tentativa de suicídio, incluindo busca ativa. Tá certo? Bem, frequentemente a tentativa de suicídio deixa de ser tomada como um marco na trajetória da pessoa para se tornar um pedaço da história que ela quer jogar fora. Né? Ah, não, foi uma bobeira. Ah, não vou fazer mais isso. Ah, não, eu não estava bem, já passou. Tudo mentira. O problema vai voltar. Então, o que eu acho que acontecia com esses telefonemas é que eles ajudavam a pessoa a construir uma narrativa. Colocava pensamentos no lugar da dor, daquele sofrimento, às vezes, que ela não conseguia nomear e que a levou a uma tentativa de suicídio. Então, embora a intenção da OMS fosse apenas incentivar, por meio de telefonemas, essas pessoas a continuarem em tratamento, a buscarem tratamento, eu penso que o telefonema em si também já ajudava, porque era sempre com o mesmo profissional do outro lado do telefone. E a gente aprendeu muito com esse trabalho. Fazemos grupos de discussão, de supervisão, né, em vários países. Foi uma tremenda experiência e depois repetida no município de São Paulo e em várias cidades gaúchas, catarinenses, paranaenses, né?
Então, a ideia com os telefonemas era de que a pessoa pudesse integrar e ressignificar a sua vivência, né? A narrativa inicial feita para nós era algo que ela mantinha em mente, ia levar para uma futura psicoterapia, para um tratamento. Essa experiência foi muito rica e foi registrada num livrinho chamado Telefonemas na Crise, Percursos e Desafios na Prevenção do Suicídio. Esse livrinho já está esgotado, só é encontrado em sebos, mas o conteúdo principal dele está num outro livro meu, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Bom, é esse livro aí, o Crise Suicida, traz esse material, essa experiência também de telefonemas em situação de crise, telefonemas periódicos, né? Esse outro livro de capa verde é para o público em geral, é um guia para quem tem depressão, é um guia para pacientes e familiares, mas também tem uma terceira parte direcionada a profissionais de saúde. Já no título eu procuro diferenciar o que é a tristeza, algo normal da vida, algo necessário para a gente crescer, refletir, tomar decisões, e depressão, que é uma doença. Também no meu Instagram eu faço bastante posts, é um Instagram psicopedagógico, eu faço muito posts sobre ansiedade, transtorno bipolar, prevenção de suicídio, se você quiser dar uma olhadinha. E a novidade que foi lançado no mês passado é um curso de EAD pela Artmed, que hoje é a maior plataforma, para quem tiver um interesse também dá uma olhadinha, Artmed 360. Então, assim, eu vou agradecer muito a atenção de vocês, né? E agora eu paro a sessão de slides e volto aqui para a gente poder trocar ideias. Nossa, muito obrigada. Eu acho que foi, né? O chat aqui está bombando, um monte de gente colocando pergunta. Eu vou abrir um pouquinho o microfone para a Carol. Você quer colocar alguma coisa, Carol? E aí a gente já vai trabalhar as questões. Primeiro, boa tarde a todos, todas e todes. E eu queria muito agradecer ao Dr. Meuri pela sua fala, pelo aceite do convite e principalmente por ter trazido uma experiência tão rica aí nesse finalzinho desse atendimento telefônico, que é muito possível, né, de ser implantado na rede, né, e com resultados tão sensacionais, né? Então, eu acho que por si só, eu acho que a dúvida de todo mundo sempre porque eu acho que é um atendimento que faz pós-venção e prevenção ao mesmo tempo, de certa maneira, né? Gostaria de saber do senhor se quem ficava responsável pelo telefonema que o caso era acompanhado ia para a rede, né? Então era do pronto-socorro, aonde foi instituído o responsável Legal. por esse segmento? Olha, obrigado pela pergunta. Como eu disse, foi uma experiência incrível, porque um estudo como esse, ele demanda muita preparação antes de começar e depois que começa. Antes de começar, qual é a preparação? É sensibilizar profissionais de pronto-socorro. Olha, agora vamos começar a registrar e avisar o Serviço de Saúde Mental de que houve um caso, uma pessoa com o nome tal, que mora no lugar tal, que tem o telefone tal. Quem faz isso? É o médico plantonista? De um modo geral, não. Ele está tão atabalhoado que ele não faz isso. Quem registra e quem nos comunica, geralmente é uma assistente social, uma psicóloga, uma enfermeira ou alguém da recepção do pronto-socorro. Então, nós trabalhamos muito sensibilizando e capacitando pessoas dos prontos-socorros para fazerem esse primeiro acolhimento e essa recepção. Segundo, nós também precisávamos de profissionais capacitados e de plantão à distância para poderem se dirigir a um pronto-socorro ou a uma enfermaria, fazer uma entrevista motivacional. E depois era esse mesmo profissional que continuava fazendo os telefonemas periódicos. Então, você imagine a carga para esse profissional. Aí vem a segunda parte. Nós fazíamos reuniões semanais de supervisão e discussão de casos, porque é angustiante você ficar no telefone com uma pessoa, de tempo em tempo. E a pessoa esperava a gente.
E geralmente o que aparecia nos telefonemas era o problema não só da pessoa, mas de um familiar, de um filho, de um marido, de um casamento. Então, nós vimos também que nós tínhamos que formar uma rede para ajudar aquela pessoa. E a experiência que eu tive no município de São Paulo foi incrível, porque como nós fazíamos essas reuniões de supervisão, e eram reuniões presenciais e quinzenais, com o tempo, o nome dos pacientes já ficava sendo conhecido por profissionais do CAPES vizinho. Então, por exemplo, se a psicóloga ia entrar em férias, a colega dela, a psicóloga do outro CAPES, falava, não, manda para mim que eu atendo a dona Maria enquanto você vai tirar férias. Então, por que eu acho que a experiência foi interessante? Porque nós fizemos uma rede de apoio a partir de um caso. Às vezes, a visão que a gente tem de saúde pública é de um slide muito grande, com fluxograma, fica tudo combinado, né? Parece que ali o cosmos foi ordenado no meu fluxograma, mas não funciona. Quando a gente parte de um caso único e tentar fazer rede em cima desse caso único, a rede ela é muito mais personalizada e eficiente. Esse modelo ele foi usado diferentemente em Campinas e em São Paulo. Em Campinas, nós telefonávamos sempre para o paciente. Em São Paulo, nós vinculamos na central de vaga um profissional da saúde mental que ficava com uma planilha e ia fazendo contato com os profissionais dos diferentes níveis de serviço, verificando se o paciente tinha aparecido ou não, se ele tinha faltado, às vezes ativava a busca ativa. É claro que tudo isso com a autorização do paciente, né? E a partir do momento em que ele falava, eu concordo em entrar nesse programa, nós tínhamos então essa prerrogativa de ir atrás dele se ele não aparecesse, se ele faltasse. Então, interessante que esse sistema permite os telefonemas tanto para o paciente diretamente, hoje todo mundo tem um celular, né? Antigamente, às vezes, a gente atendia muita gente que não tinha telefone, hoje todo mundo tem um celular. E a outra possibilidade, quando o acompanhamento não é diretamente com o paciente, a gente pode fazer um acompanhamento a partir dos serviços que ele está frequentando ou desaparece, deixa de frequentar. Então, é interessante, são duas variações. Agora, é importante tanto a capacitação das equipes de recepção do PS, como também a supervisão dos profissionais que vão acompanhar, quer seja por telefonemas, quer seja presencialmente, esses casos de tentativa de suicídio. Muito obrigada, doutor. E a Miriam, só para emendar aqui que a Miriam fez uma pergunta a respeito, quanto tempo duraria uma ligação dessas, mais ou menos? As ligações duravam de 10 a 20 minutos. Não era psicoterapia, porque às vezes a gente fica pensando, oh, mas era uma psicoterapia? Não. Ah, era uma escuta do tipo do CVV? Não. Era uma conversa mesmo. Olha, fulano, aqui sou eu, o Neuri, eu te liguei há 2 semanas, falei que ia ligar hoje, como é que você está indo? Você procurou a unidade básica de saúde? Ah, não, mas por que não procurou? O que está acontecendo? Era uma conversa, né? E muitas vezes, como sempre a conversa era com o mesmo profissional, é claro que se desenvolvia um vínculo. É claro que ficava parecido com o que nós entendemos como psicoterapia. Mas o profissional ao telefone, ele nunca assumiu, em termos restritos, o papel de psicoterapeuta. Ele era um agente de saúde, incentivando uma pessoa a procurar ajuda e tentando entender o que acontecia quando ela não conseguia encontrar essa ajuda. Então, esse tipo de projeto serve também para a gente detectar os obstáculos no fluxograma, onde aparecem as dificuldades, né? Onde o atendimento que a gente está querendo oferecer emperra.
Então, tem essas duas vantagens. Tem a vantagem para o paciente, a vantagem para um diagnóstico de como que está o fluxo no sistema de saúde. E, é claro, há uma vantagem para nós também, como profissionais, porque nas reuniões que nós fazíamos para Foi na discutir medrosa, filho. Não foi a medrosa, gente não. aprende muito. São situações críticas que fazem a gente se enriquecer muito como ser humano, né? Através da história dessas pessoas, a gente também cresce, a gente também amadurece. Com certeza, e é importante observar, né, doutor, que é uma tecnologia leve, né, que assim, como o senhor falou, qualquer um pode fazer, às vezes até a recepcionista treinada para isso pode fazer, né, então acho que também tem uma necessidade de nós profissionais, às vezes a gente tem muito medo do assunto, né, eu trabalho num pronto-socorro clínico também, e vejo que os outros médicos, eles assim, eles nem conversam, mas a ideação eles já chamam o psiquiatra, eles nem sabem o que é, eles nem continuam tirando a história, né? Muitas vezes, né? Então, assim, essa modalidade de atendimento, Carolina, ela foi adotada, eu estou lembrando agora, o município de Mafra, Santa Catarina, ali, divisa é uma cidade pequena, né? Uma cidade que tem ali por volta de 40, 50 mil habitantes, e esse é um projeto interessante para cidades desse tamanho, porque você faz uma rede a partir de nomes, né? Que você, durante um tempo, você cuida um pouco mais proximamente daquela pessoa. Acho que é uma ideia que, além da pesquisa, acabou sendo padrão de assistência. Era essa a intenção da Organização Mundial da Saúde quando deu os primeiros passos na elaboração desse projeto. Alina, você quer fazer um apanhado do chat? Sim, eu estava aqui anotando, porque o chat está longo, né? A gente está com 230 participações. Do pessoal que se apresentou, a gente tem mais ou menos 45 municípios só do estado de São Paulo, mais 15 posições de pessoas de fora do estado, gente de Santa Catarina, do Ceará, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e até uma pessoa da Alemanha, de Munique, que está aqui acompanhando e escreveu no chat, tá? E, enfim, muitas outras pessoas que estão aqui na participação e não se identificou. Tem aqui alguns comentários, né? Então, o Tiago, ele traz um comentário de que ele diz que o índice de suicídio talvez seja um bom critério para apontar a qualidade de vida no país. E aí uma outra pessoa comentou que as políticas nacionais estão no contrassenso e ela queria saber se esses dados de crescimento de suicídios no Brasil, como o senhor comentou, se tem por faixa etária, ela está com essa Sim, curiosidade. tem por faixa etária, sim. Oi? Brasil, tradicionalmente, no Brasil, os maiores índices de suicídio estavam entre os adultos com mais de 65 anos. Mas agora a nossa curva é bimodal. Nós temos picos em taxas de suicídio em adultos jovens e em idosos. Então, há de quantificação de mortalidades por ano, por etnia, por faixa etária, por sexo, e que proporciona muitas pesquisas, tanto pesquisas profissionais, como também uma olhada no chat, é aberto, chama-se DataSUS, Sistema de Informação de Mortalidade. Então, ali a gente consegue ter uma ideia de como crescem as taxas de suicídio em diferentes faixas etárias. E como disse há pouco, cresce mais no nosso país entre adolescentes e adultos jovens. Aqui tem uma pergunta da Priscila que ela questiona se a automutilação em jovens pode ser sinal de que há uma intenção suicida. Ela tem essa dúvida. Olha, essa pergunta é bem interessante, porque nós não devemos automaticamente ver intenção suicida em vários atos, né? Por exemplo, a pessoa faz um esporte radical,
E aí eu já saio falando com facilidade que ela é uma suicida em potencial. Isso é psicologismo, e geralmente a gente erra quando falamos assim. Ao contrário, pessoas que fazem esporte radical, elas tomam cuidado para não morrer. Elas são muito cuidadosas, né? É claro que ocorrem as tragédias, as coisas imprevistas, mas não é bem assim. Então, quem se automutila não quer dizer que a pessoa vai se matar. Agora, pessoas que se automutilam, elas estão encontrando dificuldade para organizar pensamentos e sentimentos e encontrar um caminho para digerir, para dar um significado à dor que ela está sentindo. Então, essas pessoas tendem a ser mais impulsivas, tendem a ter mais dificuldade para resolver os problemas que aparecem diante de nós na vida. Se acompanharmos essas pessoas por anos, aí a minha resposta será sim, elas têm um risco maior de se matar. Mas eu estou falando agora de um grande grupo, de uma pesquisa com milhares de pessoas. Por que que a gente tem que tomar cuidado? Porque quando a gente fala em uma pessoa, cada caso é um caso. E hoje muitos jovens, muitos adolescentes estão se mutilando para dar um grito, ou um grito de desespero, ou um pedido de ajuda, ou às vezes uma maneira silenciosa de diminuir a dor psíquica. Porque muitos jovens, quando se machucam, quando vem o sangue, quando sentem a dor, eles tiram o foco da dor psíquica, do vazio, do desespero, e mudando o foco para a dor localizada, eles, curiosamente, se acalmam. E hoje há blogs, há sites em que os jovens mostram as suas automutilações. Então também virou linguagem, né? Virou linguagem. Da mesma maneira que lá no passado, quem fazia tatuagem, alguém que fizesse um piercing, eu estou dizendo lá no passado, muitos anos atrás, era visto como alguém que estava à margem. Hoje não é, não tem mais nada, não é assim. Então, nós não podemos ver também em todo ato de automutilação uma tentativa de suicídio. Não podemos. Mas olha só que interessante. Aquela pessoa está sofrendo e ela não está conseguindo um caminho mais saudável, né, para encaminhar o sofrimento, para dar um significado ao sofrimento. Porque todos nós, ao longo da vida, temos que dar significado às perdas, aos sofrimentos. Essa pessoa que se automutila, ela está tendo essa dificuldade. Então, o risco de, impulsivamente, lá no futuro, ela tentar o suicídio, o risco é maior? Sim, o risco é maior. Mas agora eu estou falando em termos populacionais. Eu não tenho que considerar que todo adolescente que se cortou está querendo se matar. Tá bom? O assunto é bem mais complexo do que assim à primeira vista. A Meine comenta que a experiência de criar uma sobre se você poderia falar sobre essa experiência de criar uma rede para ajudar, né? E como lidar com os sentimentos de impotência quando se acompanha casos com essa questão. Bom, vamos começar pela questão do sentimento de impotência. Eu acho que o sentimento de impotência, ele é companheiro de todo profissional de saúde, né? Para sermos profissionais de saúde, a gente tem que ter uma boa dose de idealismo. Nós nos capacitamos para salvar vidas, para diminuir a dor das pessoas. Mas nem sempre nós conseguimos, né? As pessoas morrem dentro dos hospitais. As pessoas morrem mesmo sendo acompanhadas pelos melhores profissionais disponíveis ali, né? Então, esse sentimento de impotência é uma parte dolorosa da nossa formação profissional, né? Então, é claro que quando a gente lida
com prevenção de suicídio, quando a gente começa a atender pessoas que têm risco de suicídio, eu tenho que tomar muito cuidado. Nem para cair na onipotência, achando que agora eu vou cuidar, deixa para mim, olha, me procure qualquer hora do dia e da noite, conte comigo. Bom, eu não posso entrar nessa coisa quase missionária, senão a minha vida acaba, a minha vida pessoal acaba. Eu vou ter burnout, eu vou ter cansaço, eu vou ter vontade de chorar no final do dia, né? Mas também não posso pular para o outro canto, que seria o oposto da impotência. Seria assim, quem quer se matar, se mata, não tem nada que eu possa fazer, a vida não é minha, né? Só está querendo chamar atenção. Porque, às vezes, quando eu banalizo com essa frase, só está querendo chamar atenção, quem quer se mata mesmo, não fica tentando. Quando eu faço essas banalizações, é porque eu não estou entrando em contato com a angústia, com a ambivalência. A pior coisa que eu posso fazer para um adolescente que ameaça se matar é responder para ele: vai se matar que nada, você não tem coragem, isso é só papo, você está querendo aparecer. É a pior coisa que a gente pode fazer, né? Desafiar uma pessoa a fazer aquilo que eu não quero que ela faça, quando o assunto é morte, quando o desafio é morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ter, de um lado, onipotência e do outro lado, impotência. Tomando cuidado também para não banalizar ameaças. Agora, a primeira parte da sua pergunta é como se faz uma rede, como que a gente lida com cada necessidade de formação, de supervisão, de atendimento urgente, quando se faz uma rede de prevenção de suicídio. Porque é muito sério, né? É muito sério. Só para te dar um exemplo. Na maioria das vezes, uma tentativa de suicídio de um adolescente ocorre num contexto em que há um problema na família também do adolescente. Então, nós temos que ter profissionais que possam acolher familiares, que possam dar conta dessas demandas e dessas necessidades que estão por baixo de uma tentativa de suicídio, né? Outra coisa, profissionais de um pronto-socorro. Os profissionais de um pronto-socorro, eles têm um jeito de lidar com tentativa de suicídio, que muitas vezes é não se envolver, é tirar a pessoa de um risco, fazer uma lavagem e vai embora, cai fora. O meu negócio hoje no plantão é cuidar de quem quer viver. Você quer morrer? Ó, já me livrei, sai da minha frente. Eu estou simplificando, mas é um pouco assim que acontece. Porque a pessoa que tenta se matar, ela também nos agride. Ela agride também aquele profissional que está de plantão e que está lá para salvar vidas de pessoas que estão querendo viver. Então, muitas vezes, um jovem que tenta o suicídio, ele é hostilizado pelos profissionais que estão de plantão num pronto-socorro. Então, é muito importante a gente começar uma sensibilização e uma discussão com os profissionais que estão ali. Não só com os médicos, mas com a enfermagem, com assistentes sociais, com psicólogos, com o pessoal da recepção. Ou seja, tem que ser um pronto-socorro um pouco mais acolhedor para problemas de saúde mental, incluindo tentativas de suicídio de pouca gravidade. Porque chega lá uma pessoa dizendo, eu quero morrer, e tomou 10 comprimidos de aspirina, dá muita raiva, às vezes, nos profissionais. Então, tudo isso tem que ser discutido. Mas também os profissionais que depois vão acompanhar esses casos de tentativa de suicídio, eles têm que estar muito bem preparados. Por exemplo, foi fundamental no nosso trabalho, tanto em Campinas, quanto em São Paulo, e quanto em outras cidades que eu vim ajudando a implantar esse esquema, sempre foi muito importante reuniões de discussão de caso, periódicas, com as pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, na Unicamp, no estudo da Unicamp, nós tínhamos uma equipe de 8 pessoas que faziam os telefonemas periódicos.
E toda semana nós nos reunimos durante 1h30 para discutir, para desabafar, para ter ideia, para trocar ideias a respeito do que nós estávamos fazendo, o que estava acontecendo. É muito importante ter esse espaço. Então, de fato, às vezes eu costumo dizer, o slide fica bonito, né? O slide fica bonito. Vocês se encantam quando eu falo do resultado final. Bom, eu também me encantei. Era o que nós queríamos. Agora, o trabalho para preparar todos os níveis, né? Para deixar que todas as comunicações entre os diferentes níveis ocorra e que aquele paciente não seja perdido, esse é o esforço principal. Por isso que a gente sempre tem que ter uma pessoa que tem na frente dela uma planilha Excel mesmo, acompanhando aquele caso que foi registrado no pronto-socorro. O que está acontecendo, né? E é claro que eu falando desse jeito, pode até parecer, nossa, que controle, o que é isso? Ninguém... Não é controle, é qualidade de atendimento, é padrão de atendimento. Pô, a pessoa faltou na consulta, mas por que ela faltou? Ela não estava bem na semana passada. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos ativar o agente de saúde? Vamos ativar uma visita? Então, é realmente qualidade, né, da atenção prestada. Não é, é uma tentativa de controlar as pessoas, né, como pode parecer à primeira vista. Tem mais umas 9 perguntas, doutor Neuri, eu vou tentar dar uma agregada aqui. E o pessoal continua perguntando no chat. Tem uma pessoa que perguntou qual a opinião sobre falar das fantasias e crenças do pós-morte para a pessoa que está em alto risco, e se esse manejo gera outro risco, mesmo não sendo a única opção no cuidado. E a Camila também pergunta se existe dado estatístico quanto à ideação suicida em pessoas com transtornos do espectro autista. E o Jorge, acho que você já abordou um pouco essa questão, ele pergunta como que a família, como a família pode ajudar como rede de proteção do paciente. Olha, eu não conheço dados sobre suicídio em pessoas do espectro autista, eu não conheço dados. Talvez existam, mas infelizmente eu não conheço. É muito difícil haver registros, bons registros sobre suicídio em crianças. Há mais casos clínicos, descrição de situações. As estatísticas oficiais de suicídio geralmente se iniciam a partir dos 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Então, é muito difícil estatística de suicídio em crianças ou em subgrupos dessa população. Bom, aspectos religiosos. Olha, esse é um assunto bem assim interessante. Infelizmente não teremos tempo de nos aprofundar, mas dogmaticamente a quase totalidade das religiões condenam o suicídio. E vieram tendo uma posição mais branda em relação às pessoas que tentam, em relação às pessoas que se matam e em relação aos familiares de pessoas que se matam. Antigamente, a Igreja Católica, por exemplo, penalizava a família, né? Penalizava. Não podiam conceder os sacramentos finais, já houve o tempo em que o cadáver do suicida não poderia ser enterrado no cemitério, né? Isso para não falar das torturas cruéis impostas ao cadáver no tempo da Idade Média, né? Quer dizer, nós não vamos ter como entrar nisso hoje. Eu falei do catolicismo, o espiritismo também, né? Não vê o suicídio com bons olhos, não é aceito, né? O sofrimento continua no pós-vida.
tanto na crença espírita, como também na crença católica, né? Então, isso, inclusive, para muitas pessoas, serve como um fator que evita o suicídio. Olha, eu não vou fugir dos problemas terrenos e atuais, porque eu sei que na outra vida vão me esperar sofrimentos maiores do que o que eu estou tendo hoje. Mas, a despeito desses dogmas, eu digo para vocês que eu já vi pessoas que acreditavam em Deus, pessoas muito religiosas, passarem a se sentir só, desamparadas e mesmo abandonadas por Deus, quando elas entram numa depressão profunda, quando elas têm uma doença delirante. Então, a religiosidade nos protege contra o suicídio? Eu diria assim, olha, em parte, né? Enquanto nós estamos numa fase de ponderação, as minhas crenças religiosas podem pesar no sentido de fatores que me levam a continuar vivo, lutando pela vida. Mas, se eu for pego por um transtorno mental grave, eu posso me sentir tão desamparado e com tão baixo grau de esperança que eu posso dizer, como já ouvi de pacientes, olha, não consigo mais rezar. Mas também para quê? Até Deus me abandonou, deve ser tudo mentira. Eu não acredito nada, não. E eu já fui religioso. Então, eu já vi muitas pessoas nesse grau de desesperança. E a desesperança, ela é um fator muito poderoso para levar uma pessoa ao suicídio. Agora, na minha prática, eu não costumo me valer de qualquer argumento para convencer uma pessoa a continuar viva. Isso pode parecer paradoxal para vocês, né? Porque eu estou aqui nas falanges da prevenção do suicídio, mas a minha maneira de ajudar uma pessoa não é convencendo-a a não se matar. Como eu não uso técnicas de convencimento, eu não recorro a textos sagrados, eu não recorro a textos moralistas ou filosóficos sobre o valor da vida. Não é por esse caminho que eu vou. Geralmente eu vou pelo caminho de estar ao lado da pessoa, ouvindo-a, tentando acender uma luz aqui, outra luz ali, pensando junto com ela, para que ela vá encontrando o caminho. Se o meu paciente me trouxer coisas relacionadas à religião, à crença dele, é claro que eu também vou me valer disso para tentar ajudá-lo. Mas não sou eu o tipo de profissional que vai abrir a Bíblia e vai falar, olha, você está pensando em se matar? Olha o que diz aqui esse trecho da Bíblia. Eu nunca fiz isso e não vou fazer. Agora, não quer dizer que isso não seja um recurso. Uma vez eu estava falando isso que eu estou falando, e uma senhora no fundo da plateia levantou a mão. Eu estava num hospital público no município de São Paulo, e uma enfermeira muito simpática, ela tinha quase 70 anos, ela falou, doutor, eu trabalho numa enfermaria de adolescentes, e às vezes a então, doutor, eu não estou entendendo direito isso que o senhor está falando. Eu gostei muito da intervenção dessa pessoa, porque ela me lembrou o seguinte, provavelmente o jeito dela abrir a Bíblia e ler fazia parte de um contexto de proteção, de escuta e de cuidado. E não de uma intenção de convencer uma pessoa a não fazer algo. Porque se a técnica de convencimento fosse válida, não teríamos alcoolistas nesse mundo, né? Eles já ouviram tanto discurso, né? Tanta gente já tentou convencer um dependente químico a não usar droga, e não é isso que o demove da dependência. Então é isso, gente. A minha visão sobre religião é que é algo que ajuda, mas infelizmente é algo que desaba quando vem uma doença mental muito grave,
como uma depressão de grau grave, ou doenças delirantes, que têm alucinação. E eu já vi as pessoas mais religiosas tentarem o suicídio. E quando não morrem, depois elas me falam dessa experiência terrível de se sentir tão só, tão abandonado e tão desesperançado, que ela, naquele momento, deixou de acreditar. Deixou de acreditar em Deus, perdeu a fé. Doutor Neuri, tem ainda algumas perguntas aqui, mas tem um bloco de questões que estão todos relacionados à atenção primária, né, ou atenção básica. Então, eu vou trazer essas 3 perguntas e, se der tempo, a gente inclui as outras, tá? A Joana, tem algumas pessoas de municípios de porte pequeno, né, de pequeno porte. Uhum. Então, a Joana traz, assim, uma pergunta, se seria necessário ter multiplicadores, né, e como que o município pequeno pode lidar com a questão do pouco RH, né, para dar conta de uma demanda assim, enfim. A Marines pediu para perguntar para o senhor se você conhece algumas experiências exitosas sobre essa questão da prevenção do suicídio na atenção primária ou na atenção básica. E acho que é isso que está aqui mais relacionado, é isso. Tem mais uma pessoa que está comentando também sobre essa questão dos municípios pequenos, da importância da atenção básica como uma porta de entrada. Legal, Alina. Bom, eu vou responder e já vou me desculpar, porque às 5 da tarde eu tenho uma consulta marcada, então eu vou realmente respondendo e me despedindo de vocês por hoje. É muito importante em municípios pequenos haver uma... Eu não gosto muito do termo, mas é o que a gente acaba usando, uma capacitação, quer dizer, uma formação dos profissionais para atender pelo menos questões relacionadas à dependência de álcool e drogas, crises de suicídio, depressão e crises de ansiedade. Porque esse é, entre aspas, o feijão com arroz da saúde mental. É claro que quando eu tenho uma crise psicótica aguda, eu preciso, às vezes, colocar a pessoa numa ambulância e levar para um psiquiatra numa cidade maior da região. Mas crise de ansiedade, depressão, dependência de álcool e crise suicida entre um jovem, entre um adolescente, é um problema comum. Numa escola onde há adolescentes, é um problema comum. Então, em cidades pequenas, aquelas pessoas que estão no front, quer seja um médico geral, quer seja um profissional de enfermagem, um psicólogo, um agente de saúde, precisa viabilizar alguma formação em prevenção de suicídio. Há muitos recursos, né, nessa área. O próprio SUS tem cursos online de prevenção de suicídio. Algumas secretarias estaduais têm curso de prevenção de suicídio. Eu colaborei com a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, que fez um belo curso de prevenção de suicídio, hoje também disponível no SUS, nacionalmente. Então, há uma necessidade de as pessoas se qualificarem para, de alguma maneira, a gente perder o medo, porque nós somos gente, né? A gente é profissional de saúde, mas a gente é gente, e a gente tem medo do suicídio, né? É um tabu para nós também. Não é fácil uma pessoa estar na nossa frente dizendo que vai se matar, né? Como é que a gente vai embora? Como é que a gente passa o final de semana? Ainda mais quando a cidade é pequena. Então, o primeiro conselho que eu dou é: leve o assunto junto a pessoas que estão na área da educação, junto à polícia militar e bombeiros, junto a profissionais de saúde, para que a temática de prevenção de suicídio seja algo um pouco mais natural na nossa sociedade. E precisamos ter esses canais que possam ouvir uma pessoa em crise. No Brasil, a gente tem a maravilha do CVV, né, que é o telefone 188, também tem o site do CVV. O CVV, por uma emergência, já ajudou muita gente. Mas uma cidade de pequeno porte, no seu sistema de ensino e no seu sistema de saúde, como também no seu sistema de segurança, tem que estar idealmente conversando sobre prevenção de suicídio. É uma coisa muito importante. E eu acho que começa por cursos, por fóruns de discussão,
em que as pessoas vão parar durante 1 hora e meia, durante umas 3, 4 semanas, uma vez por semana, para discutir sobre jovens em crise, como é que a gente atende, como é que a gente acolhe, como é que a gente pode fazer. A própria Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, eles têm se interessado cada vez mais, e hoje, felizmente, prevenção de suicídio faz parte do currículo de um policial militar, de um bombeiro. Então, a nossa sociedade está evoluindo, há belas iniciativas para a gente poder falar mais, mas de uma maneira mais, vamos dizer, séria, pragmática, né? Como eu disse, vai entrar Setembro Amarelo com um monte de gente discursando, porque virou moda. Setembro Amarelo hoje virou grife, que qualquer loja que vende roupa, tênis ou Deus, qualquer loja que vende Deus, quer falar de prevenção de suicídio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para ver capacitações mais consequentes, pessoas treinadas, e não só o blá 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 do Setembro Amarelo. Tá certo? E com isso, Alina, Rosângela, eu vou me despedindo. E fico aberto, viu, para no futuro a gente ter outros encontros. Doutor Meuri, acho que, pelo que a gente vê no chat, as pessoas agradecendo, elogiando, eu acho que foi muito importante para a rede. Eu acho que eu vou tomar a liberdade de agradecer em nome da RAPS de São Paulo e das outras RAPs e outras redes que estão aqui presentes. Todo esse material vai ficar disponível, tanto no Autoestima, quanto no link do YouTube. Então, vocês vão poder acessar, a gente ouvir de novo, usar o material para discutir lá com a atenção básica, lá dentro da RAPS de vocês. Eu acho que toda essa discussão é para a gente realmente construir e mudar esse cenário no nosso estado. Pelo menos o estado de São Paulo tem que sair dessa estatística horrível que a gente está vendo por aí, dessa forma muito ruim da gente tratar nossos adolescentes, encarcerando, fechando em hospitais, fechando em comunidade. Essa não é a saúde mental que a gente quer para os nossos jovens, né? Então, eu acho que é importante a gente estar atento a isso e usar todos os espaços possíveis para esse crescimento. Agradecemos de coração, muito obrigada, e nos despedimos de todos. Uma bela final de tarde. Tchau, Rosângela. Obrigado. Até. Tchau. Tchau. Carlos, só para antes da gente terminar aqui, deixei aqui no chat, tá, pessoal? O curso do Ministério da Saúde é gratuito sobre prevenção do suicídio, tá? E sobre automutilação. Então, se vocês derem uma rodadinha aqui no chat, vocês vão achar os 2 links, tá? São cursos gratuitos, tá? E só lembrando que no programa Autoestima vocês vão ter também outros materiais, desde escuta qualificada, escuta oportuna, para se instrumentalizarem, né? Como o doutor Neuri falou, é uma tecnologia leve de abordagem, né? Então é possível para todos nós reverter esse cenário. Acessem lá autoestima.sp.gov.br, vocês vão encontrar outros materiais, e a gente está aqui, né, todos juntos para a gente poder sempre ajudar as pessoas do estado de São Paulo e também nessa questão. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.